E hoje eu trouxe um mega desafio, polimento em pintura queimada. Você vai entender o que dá para fazer manual, o que não dá para fazer manual, o que consegue melhorar com o processo de polimento, ou se realmente é só a repintura que vai solucionar e deixar o carro bonito de novo. Roda o vídeo. Então agora, galera, finalizado o processo de polimento, mostrei antes de fazer o vídeo, fiz o processo para mostrar a vocês que dá para resolver, dá para solucionar, mas a gente precisa de algumas avaliações. Primeira avaliação, você vê aqui essa pintura, ela tá com a pintura queimada, porém eu consigo perceber que ainda tem um pouco de brilho na parte queimada. É um indício em que talvez a gente consiga melhorar bastante o resultado. Claro, não vai ficar 100%. Câmera, vem para cá. Aqui você percebe que a pintura ela tá bastante limpa. Melhorou muito o aspecto visual antes e depois. Vou até tirar a fita aqui, ó, pra gente poder ter uma avaliação melhor. Lembrando, o verniz está fragilizado, não vou puxar a fita como se estivesse fazendo depilação não, gente. Por favor, muito cuidado. Olha como é que ficou o capô. Olha o antes e depois. Melhorou bastante, porém, Rafael, não tá zerado, ainda tem risco, ainda tem algumas marcas. Eu foquei não nessa parte de baixo do capô, mas foquei nessa região aqui, para mostrar para vocês que dá para melhorar muito. Não vai ficar 100%, mas melhora bastante. Então, se você vê a superfície queimada e vê que ainda tem ali um pouco de brilho, é sinal de que a gente consegue fazer um polimento ali e melhorar bastante. Agora, se a situação for essa daqui, ó, mostrar para vocês. Dá uma olhada aqui, câmera, não sei se tu vai conseguir pegar, joga mais para cima. Aqui, ó, tá totalmente sem brilho, gente. Totalmente sem brilho, totalmente opaco, fosco, mate, aí os nomes aí a gente varia. O que é que acontece? Numa situação como essa aqui é repintura. Claro, a gente da estética automotiva a gente não desiste fácil, a gente vai tentar melhorar. Mas olha aqui o processo que eu tentei melhorar. Vem aqui, câmera. Claro, Rafael, ainda tá cheio de risco, mas lembra lá, esses riscos, esses defeitos aqui é por conta do lixamento. Eu fiz só o lixamento e fiz uma etapa de corte. Porém, se você puder perceber, ó, o verniz aqui, ó, ele já começou a abrir, já começou a danificar, tá vendo? Rafael, foi feito um lixamento muito agressivo, por isso que marcou, por isso que queimou. Se fosse um lixamento mais específico, não teria acontecido. Gente, aqui, infelizmente, a gente vai conseguir melhorar. Só que você já percebe que é um verniz que ele já fragilizou no nível que você não consegue solucionar. Então, assim, dá para melhorar? A gente vai dar um resultado legal na pintura? Vai. Mas não vai ficar 100%, não vai chegar nem perto do nível do capô. Então, em pinturas que estão foscas demais, você não vai prometer que vai deixar aí brilhoso, perfeito, porque não vai. Muitas vezes você, na forçada do lixamento para tirar o material, para tirar o verniz oxidado, pode abrir a camada inferior, que foi o que aconteceu aqui. A gente forçou um pouco mais para poder tirar mais esse verniz aqui, ó. Ó, isso aqui, ó, olha isso aqui, ó. Para tirar esse verniz oxidado e não tinha mais camada para trabalho. Então isso pode acontecer. Então, você for fazer esse trabalho, você explica. É um risco. Pode dar super certo, como pode ser que não dê certo. Na dúvida, você já deixa o cliente esperto, ligado nisso aqui. Rafael, o carro é meu, vou tentar. Cara, fica à vontade, vamos para cima. Vou mostrar algumas soluções manual e soluções com máquina para a gente ver aí qual chega no melhor resultado. Mas ali a gente fez o setup. Qual foi o processo de montagem? A gente vai fazer um lixamento com a lixa 2000 nessa área do capô. Depois a gente vai para o processo de corte utilizando V10. Depois a gente vai para uma etapa de refino lustro utilizando o composto V40. Finalizado, a gente pode aplicar uma cera de proteção, pode aplicar um maker, pode aplicar um V80 por conta da cor escura e o maker também ajudar no mascaramento. Ou pode aplicar uma cera spray, uma blend black, uma native black, tranquilo. A finalização vai depender do que você quer, depende do que você tem em casa. Mas aqui, esse processo a gente vai fazer. Qual a máquina que eu vou utilizar aqui? Depende muito. Como eu tenho mais experiência e mais costume com rotativa, eu vou começar cortando com rotativa. Porque eu sei que é uma máquina que vai ter um corte mais rápido, mais eficiente, vai me entregar um resultado rápido, que é o que eu preciso. E a etapa de refino eu vou fazer com a rotorbital. Poderia fazer tudo com rotorbital? Posso. Posso fazer tudo com rotativa? Posso também, não tem problema nenhum. Mas vai
depender de situação para situação. E aqui eu vou fazer dessa forma, beleza? Agora a gente vai ter um corte no vídeo para poder eu fazer a preparação dos materiais para a gente começar aqui o processo com o capô. A gente volta já, bora lá? Então, se você tem interesse em aprender muito mais sobre estética automotiva, muito mais sobre polimento, lavagem, estética para moto, todo o universo do detalhamento automotivo, eu te convido a conhecer a Vonix School online e presencial. Se você quer aprender mais fácil, mais rápido, muitas vezes não tem tempo de vir aqui em Fortaleza fazer um curso presencial, a gente tem a Vonix School online. Mas se você quer viver todo esse ambiente, a imersão dentro do universo Vonix, eu te convido a conhecer nosso curso presencial de detalhe credenciado e nossos cursos de moto, polimento, vitrificação, de lavagem e muito mais. Então, se você tem interesse, entre em contato na nossa rede vizinha, lá tá com @Vonix School. Se você também tem interesse, lá no link da bio vai ter todas as informações do curso online. E se você quiser fazer o curso presencial, fala no direct. Cuida. E agora vamos para o processo. Água, lixa de grão P2000, pulveriza produto, já, claro, gente, já foi lavado, já foi descontaminada a pintura. Mesmo estando uma pintura bastante agredida, a gente vai fazer o procedimento padrão, combinado? Lixamento. Eu vou passar um pouco da fita aqui, até mesmo por questão de segurança. Lembra lá, se você fizer o lixamento sempre com essas áreas delimitadas, pode causar degrau. E isso é extremamente prejudicial para a gente. À medida que começa a sair esse líquido branco, realmente quer dizer que está saindo também parte do verniz, combinado? E você pode até verificar, Rafael, ficou algumas falhas do lixamento, lembra? Eu não estou fazendo um processo de lixamento agressivo demais, estou tentando ser o mínimo de agressivo. Então, eu não vou forçar a lixa ao ponto de tentar deixar ela uniforme na primeira passada. Então, é um trabalho um pouco mais minucioso. Se fosse um processo de lixamento para tirar a textura, aí realmente era bem mais tranquilo, bem mais suave. Pronto. A área mais crítica foi feito o lixamento, Rafael, ficou essas bordinhas. Aqui não tem nada queimado, não tem nada tão ruim, também não vou agredir áreas que não são necessárias fazer o lixamento. Agora eu vou pro processo de corte. E aqui eu vou estar utilizando 2 itens. Boina de lã Vonix e composto polidor V10. Eu poderia usar um V-Cut? Pode. Só que é um verniz que já está fragilizado. Eu não vou arriscar, eu não vou fazer um procedimento que possa prejudicar de alguma maneira. Então eu vou trabalhar com composto para verniz macio, uma boina de lã, vai dar super certo. E aqui eu vou estar utilizando vou estar utilizando a politriz rotativa, combinado? Coloquei aqui apoio e agora eu vou colocar produto e vamos para o processo. E agora, finalizada a primeira etapa, processo de corte. Primeira etapa de polimento, vamos só recapitular o que a gente fez. Lavagem, descontaminação da pintura com barra descontaminante, processo de lixamento com lixa 2000 e água, processo de corte utilizando nossa boina de corte, junto com o composto V10, finalizado o processo de corte. Nesse daqui a gente fez 2 cortes. Vai aparecer talvez aí para vocês na tela só um por questão de tempo mesmo, gente. Não dá para gravar todo o período porque realmente demora um pouco mais de tempo. Mas foi feito 2 etapas de corte. Então foi feito um corte, parou, colocou composto, seguiu para a segunda etapa. Agora a gente vai para a etapa de refino. Como eu utilizei na primeira etapa a boina de lã junto com rotativa, agora eu vou utilizar a boina de espuma junto com a rotorbital, para você ver o funcionamento das 2 máquinas, combinado? E agora eu vou optar por utilizar o V40. Esse carro aqui, durante o vídeo agora, a gente estava conversando com o produtor, e o produtor falou que o dono desse carro está querendo vender esse carro. E aí surgiu uma informação, se você tem interesse em vender seu carro e teu carro está desse jeito, muitas vezes você levando um estético, ou até mesmo se você tiver uma máquina em casa,
você consegue chegar no resultado muito bom assistindo esse vídeo, beleza? Então agora a gente vai para a segunda etapa com o rotor orbital. Aqui eu vou utilizar a boina que eu utilizei na outra lateral, por isso que ela está com esse aspecto. Eu vou utilizar boina junto com o nosso composto V40. E é um produto que eu gosto muito dele, até parar um pouco o vídeo se você quiser acelerar de boa, mas eu quero te dar uma informação muito massa desse produto. Esse produto ele corta, refina e lustra, e também dá proteção de carnaúba. Só que esse produto eu gosto muito de utilizar em processos assim, porque eu não vou fazer processo de vitrificação, eu já quero deixar um aspecto, um brilho acentuado, sem precisar fazer 3 etapas, e quero já deixar uma leve proteção. O V40 ele vai me atender em tudo isso. Rafael, eu vi aí massa muito top. Se eu estiver pegando um carro de repintura, posso usar o V40 por conta da carnaúba? Pode. Esse produto ele foi desenvolvido também para fazer a aplicação, fazer polimento em peça recém-pintada. Recém-pintada com quanto tempo? Vamos dar exemplo. Se você estiver trabalhando com verniz mais tradicionais, geralmente são 24 horas. Né? 24 horas para você fazer o processo de lixamento e polimento. Fez o processo de polimento, deu a lava lá, o verniz ultra, que o tempo de secagem dele para polimento é 2 horas, você já pode usar o V40 de boa, não vai prejudicar. Uma cera de proteção para repintura, Carnaúba Plus. Carnaúba Plus e V40 são 2 compostos polidores que... 2 compostos não, V40 composto polidor, Carnaúba Plus. Uma cera cleaner que pode ser utilizada em peça recém-pintada. É uma informação que talvez quem assistir esse vídeo vai pegar, mas é uma informação que a gente passa principalmente para quem tem funilaria e pintura. Produtinho também, ó. Como ele já tem V40 aqui, eu vou colocar uma quantidade menor, vou colocar só 3 passadas. Vou colocar aqui o composto, porque a gente vai precisar novamente. E processo finalizado. Olha como é que ficou antes e depois. Pessoal da edição, vocês conseguem colocar a imagem meio a meio na tela, como estava aqui e como é que estava antes, sem fazer meio a meio, sem fazer nada. Claro, Rafael, eu tô olhando aí no vídeo, tem vários defeitos, tem várias marquinhas, ainda tem alguns riscos. Gente, se você puder perceber que o resultado desse carro chegou aqui, olha isso. Vai ter risco, eu não vou forçar muito, porque eu até vejo muita gente tendo um problema com isso daqui. O cara chega num resultado desse, aí tem uns risquinhos, tem umas marcas, o cara quer o quê? Forçar. Nessa forçada você pode danificar o verniz. Então aqui eu tento fazer o mais delicado possível. Rafael, vai ficar um risquinho ou outro. Tem problema não, se tiver um risquinho ou outro, o que é que você vai fazer? Eu posso melhorar o aspecto visual da pintura. Finalizei aqui, ficou um defeitozinho ou outro. E vamos para esse camarada aqui, ó, o Maker. Pego o Maker. Como já está polido, eu vou pegar um aplicador de espuma. Vou aqui, ó. Eu não quero a ação cleaner dele. Eu quero a ação de cobrir. Então venho, ó. E venho aplicando em toda a peça. Aqui eu não preciso colocar força. Aqui o meu foco é dar a cobertura. Então esquece esse negócio, eu vou colocar força para tirar risco. Não tem mais. Tá polido, tá bonito. Olha isso. Rafael, tu tá aplicando assim, tu tá aplicando assim, qual o jeito certo? Os 2 jeitos. Os 2 jeitos que você aplicar vai funcionar. Vou aqui pegar a microfibra. Gente, pelo menos aqui 3 a 5 minutinhos para remover. Aqui a gente não vai ter esse tempo no vídeo e eu também não quero que fique cortado. Então, já vou removendo aqui o produto. Aí, o que acontece? Gente, vocês estão vendo aí no vídeo que eu estou passando várias vezes a microfibra
e você pensa, está difícil de sair. Não está. Quando eu estou fazendo qualquer processo de acabamento da pintura, eu vou fazer com o mínimo de esforço. Por isso, muitas vezes, eu vou passar uma, duas, três, para poder tirar ali o excesso do make, combinado? Se eu forço, eu risco. Então, não quero riscar. E uma dica, estou utilizando essa microfibra, agora vim para 8K, que é para ultra definição. Rafael, o que é o problema? Toda cera que você vai remover, todo selante, ele vai ficar um leve raising. Rafael, os que eu uso da marca XY não fica. Fica. A diferença é que você não percebe. Aqui, como a gente tem uma iluminação muito boa, a gente consegue ver tudo. Então, o que é que a gente usa? Essa microfibra aqui 8K, que foi desenvolvida e pensada para isso. Para fazer tirar aquele raising ali da microfibra que é quase imperceptível. Para você poder ver, você precisa de um olho muito, mas muito treinado. Combinado? Então, essa microfibra aqui, ela vai tirar esse rastro aqui, ó. Vou até mostrar para vocês. Vem para cá. Eu vou aplicar de novo o produto, ó. Agora eu vou remover o produto. Não sei se a câmera vai pegar. Pronto. Foi tirado. Só que se você reparar bem, você vai ver, ó, que ficou um rastro. Eu vou passar aqui, ó. Agora a câmera vai precisar pegar de cima, assim. Pronto. Pega bem aqui. Ó, você tá vendo que tem um... Ó, vou passar aqui, ó. Tá vendo? Isso daqui, para sair, você não estava vendo a câmera e aqui quase que não dá para ver também, é essa microfibra que a gente usa para fazer esse tipo de acabamento. E agora, galera, processo finalizado do capu, a gente vai para fazer também esse teto e ver o que a gente vai conseguir de resultado nesse teto aqui, combinado? Bora lá, processo de corte. Então, gente, é isso. Aqui é um vídeo mais técnico, é um vídeo mais tranquilo, é um vídeo voltado para você aprender a resolver um problema de pintura queimada. Se você gostou desse vídeo, segue esse canal da Vonix, sempre tem novidades, sempre tem dica de produto, sempre tem informações como essas que pode ajudar e pode salvar o seu dia e salvar o seu carro. Outro, se você tem algum vídeo que você não viu no nosso canal, Rafael, eu queria um vídeo sobre limpeza de jet ski, um vídeo sobre limpeza de pneu de bicicleta. Coloca aqui nos comentários, comenta aqui qual vídeo que você quer ver, ou uma dor que você tem, que você não sabe como solucionar, coloca aqui nos comentários. Me segue nas redes sociais também, meu @ é Rafael Vonix. Segue lá que sempre também tem muita informação. E segue também na outra rede social, a Vonix. Tamo junto, valeu e até a próxima com conteúdos diferentes para você.